O live action de One Piece estreou e foi surpreendentemente muito bem recebido, tanto por fãs do anime e do mangá, quanto por um público completamente novo. One Piece Live Action abriu as portas para um novo público conhecer esse mundo tão magnífico criado por Eiichiro Oda. Mas agora que se encerrou essa primeira temporada, a pergunta que não quer calar é: vale a pena ir pro anime ou pro mangá continuar a história? Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui. Bom, no vídeo do live action de One Piece eu comentei que eu queria pegar e fazer alguns outros vídeos relacionados à obra, já que é um dos meus mangás favoritos e eu nunca tive muita brecha para comentar sobre ele. Só que One Piece, ele é um caso complicado de comentar sobre, né? Não é o tipo de mangá que eu consigo pegar e falar: ah, vou fazer uma review completa sobre ele, que nem normalmente eu faço aqui no canal, né? Que nem eu fiz com, sei lá, Lost Canvas, que nem eu faço com os animes que eu acompanho, né? Às vezes eu pego uma série inteira, falo de umas 3, 4 temporadas assim inteira num vídeo. One Piece é difícil de fazer isso, ainda mais porque cada arco é um arco, cada arco é uma coisa, então é muito normal você ver assim em One Piece, né, falarem: ah, esse arco é muito bom, ou ah, esse arco já é mais fraquinho, esse arco já beira o ruim. Fora que cada arco vai ter um tema, vai ter uma abordagem, vai ter uma temática, então tipo, é difícil pegar e abordar tudo isso, ainda mais visto que faz alguns anos que eu peguei pra acompanhar o mangá de One Piece como um todo, né. Eu fiz essa maratona do mangá de One Piece lá pra 2020, faz tempinho, mas eu acho que tem algumas coisas que dá pra eu comentar, principalmente nesse quesito, né, tipo, se vale ou não a pena esse pessoal que começou agora pelo live action, que começou a ver e gostou do live action, se vale a pena prosseguir com o anime ou prosseguir com o mangá, seja lá qual você ache melhor, né? Ou se é melhor esperar uma segunda temporada do live action mesmo. Esse provavelmente vai ser um vídeo um pouco mais descontraído, vai ser um vídeo com menos texto, né? Vai ser um vídeo que eu vou mais pegar e ficar conversando sobre algumas coisas que eu acho, como foi o meu progresso ali com o anime, como foi meu progresso com o mangá, já que eu consumi um tanto nas duas mídias, e se eu acho que vale ou não a pena você seguir por um ou pro outro. E eu vou tentar fazer isso com o mínimo de spoiler possível para quem tá indo de primeira viagem por conta do live action mesmo. Então não vou abordar detalhes de arcos, não vou abordar detalhes de absolutamente nada, no máximo vou dar uma pincelada sobre uma coisa ou outra. Bom, vale a pena continuar One Piece? Nesse momento muita gente já deve pegar e falar: oh, claro que ele vai falar que vale a pena, claro que ele vai falar que você deve continuar One Piece depois do live action, se não falar que deve começar do zero, porque nossa, o live action mudou coisa. Porque pô, eu falei que One Piece é um dos meus mangás favoritos, então se eu não babar ovo pra One Piece, puta merda, eu tô fracassando no meu trabalho. Eu vou fracassar um pouco no meu trabalho, porque a minha resposta se vale ou não a pena, eu acho que ele pode se alterar um pouquinho com uma letra. Vale a pena ver ou vale a pena ler One Piece? Porque vamos lá, One Piece é um dos universos mais incríveis que eu já vi na minha vida. A forma como o Oda constrói os personagens, aquele mundo, as ilhas, as temáticas, as abordagens, as raças, os poderes, a forma como ele constrói tudo naquele universo, eu acho simplesmente magnífico. E aquele é um universo tão rico, é um universo tão vasto que a todo momento você tem foreshadowing e você vai reparando que coisas que você viu há centenas de capítulos anteriores, centenas de episódios atrás, é relevante pra coisa que tá acontecendo, sei lá, agora. Por exemplo, sem dar muitos spoilers, tem uma parte ali que a gente provavelmente vai ver na segunda temporada, onde eles caem numa ilha com uma raça de gigantes ali e citam a ilha desses gigantes, né? A ilha da onde eles vêm e tudo mais. E a gente só tá vendo essa ilha agora, algumas coisas relacionadas aos gigantes mesmo e tudo mais, no momento atual do mangá. Tipo, 900 capítulos depois a gente viu essa ilha que foi citado lá na puta que pariu do começo da aventura. E isso é uma coisa que o Oda faz a todo momento. É coisa que vai ter na segunda temporada do live action, que provavelmente vai voltar na quinta. É coisa que é apresentado no primeiro episódio, que vai voltar lá numa sexta temporada do live action. É simplesmente absurdo. A forma como o Oda deixa os vestígios daquele mundo, vestígios dos mistérios, vestígios de tudo, é simplesmente maravilhoso. A forma como ele constrói os personagens também é muito boa, né? Logo nessa primeira temporada do live action, muita gente já deve ter percebido, né? A forma como o Luffy, ele é muito
muito bem construído, né? Ele tem esse sonho, ele tem esse anseio de se tornar o rei dos piratas, né? Se tornar o Bambambam, mas ele é uma pessoa muito humilde, ele é uma pessoa muito simplista, né? É uma pessoa muito inocente até em diversos momentos, que os valores dele é uma boa refeição e amizade e aventura. Isso é algo que eu acho muito legal. Os valores do Zoro, né? Naquela questão como imediato do Luffy, os valores do Sanji, né? Com aquela questão com a comida, né? Não desperdiçar comida. Foi abordado pouco no live action, mas são algumas características que já são bem presentes. Tem outras que no live action eu acho que infelizmente não foi tão bem abordadas assim, né? Já que o live action tem algumas certas mudanças, mas por exemplo, a questão do Usopp, né? Tem a questão ali dele mentindo e tudo mais, mas tem essa questão do Usopp, mesmo sendo alguém fraco, mesmo sendo alguém que se reconhece que ele é incapaz em diversos momentos, ele tenta fazer o que é correto, ele tenta criar coragem para proteger os amigos, para ajudar os outros. Isso é algo que fica muito presente no mangá lá dentro no arco da Kaia, né? Quando ele fala que vai enfrentar o Kuro e tudo mais, né? Ele descobre que o Kuro é um pirata, né? Que eles se preparam pra luta na praia, que é uma coisa que mudou ali em relação ao mangá. E quando o Usopp ele vai falando aquilo, ele tá tremendo, né? As pernas dele estão tremendo. Ele fala, não, pode me zoar e tudo mais. O Luffy e o Zoro, eles levam aquela situação totalmente a sério. Eles levam muito a sério essa coragem que o Usopp tá tentando tirar pra proteger a amiga. A questão do Sanji também tem a questão dele ser um mulherengo e tudo mais, mas no mangá eles abordam mais desde esse começo o negócio de ele não bater em mulher, né? Esse negócio dele não ter coragem de ferir uma mulher, isso é coisa que é muito relevante para ele eventualmente. E a Nami, aquela questão do Arlong não abordou tanto, mas tem muito a questão, né, como o Arlong ele cobra tributo para manter o pessoal ali na vila dela vivo. A Nami ela desenvolve uma questão que para ela ter dinheiro é o mesmo que sobreviver. Então a Nami é uma personagem que no decorrer do mangá inteiro ela é muito gananciosa por conta dessa criação que ela teve ali no decorrer do Arlong Park. Então, tipo, assim, desde o começo de One Piece, pra mim os personagens já são muito bem construídos, e os que vão aparecendo eventualmente, né, outros personagens que vão compor a tripulação, também são igualmente maravilhosos. E até aqueles que não são da tripulação, mas acabam participando de um arco ou outro, também são muito bons, né? Tanto que até por conta um pouco dessas nuances que acaba se perdendo no live action, se você quiser ir para o anime ou pro mangá, eu recomendo sim que pegue do comecinho para ver algumas diferenças, né? Para ver um pouco o que mudou, né? Para ver alguns detalhes a mais desses personagens. Até porque algumas interações se alteraram um pouco. A rivalidade entre o Sanji e o Zoro, né? Foi uma que se alterou relativamente bem, mas eu gostei muito de como ficou no live action, né? Ficou de uma forma os dois mais se zoando, né? Um satirizando o outro a todo momento, enquanto no anime e no mangá é muito aquela rivalidade, né? Um se estressando a todo momento com o outro, um gritando sempre com o outro, tentando sempre chutar o outro pra baixo. Então, tipo, a rivalidade se mantém, mas a forma como desenvolvem ela é um pouco diferente. Mas vamos lá, por que que eu acho que não vale a pena ver o anime, né? Vamos lá, eu já me estiquei demais no como eu acho a construção de universo, a construção de personagem do Oda simplesmente maravilhosa. Mas por que que o anime não vale? Porque o One Piece já é um negócio grande, já é um negócio extenso, já é um negócio assim que você bate o olho e você fala, puta que pariu, eu morri. Eu vou começar a ver isso, vai ficar um esqueleto aqui na frente da TV e não vai ter acabado. E o anime consegue piorar essa situação. No vídeo do live action eu elogiei que na questão de pacing, o live action acertou e muito o ritmo da adaptação, a forma como ia adaptando os arcos, a forma como iria trabalhar as coisas ali, porque isso é realmente complicado em One Piece. Muita gente que começa One Piece, né, começa a acompanhar, fica muito naquela questão, eu posso pular algum arco, eu posso pular alguma coisa, tem alguma coisa filler aqui, não sei o que. E sim, One Piece tem alguns fillers no decorrer do anime e tudo mais, que você pode pegar, que você pode pular, mas os arcos que não são fillers, os arcos que são retirados do mangá, por mais irrelevantes que eles possam parecer, são muito importantes. Mas assim, são importantes para um senhor caralho. E isso é algo simplesmente absurdo. O Oda faz uma obra com mais de 1000 capítulos em que a grande maioria importa. Eu falo a grande maioria porque tem um arco específico que assim, eu recomendo fortemente que você pule. Mas esse arco é um volume. E é um arco que assim, não vale pra porra nenhuma. É muito Oda falando, eu quero fazer algo mais cômico, eu quero fazer algo mais foda-se, né? Eu quero fazer algo mais divertido. Aí ele cria o arco da Dave Back Fight. Não recomendo você ler ou ver esse arco, né? Chegou o filho da puta do Fox, pode pular, foda-se. Aí eu falo isso e sei lá, nos próximos arcos o Fox é um dos personagens mais importantes. Duvido, mas vai que o Oda é louco.
Mas é aquilo, tudo em One Piece ele é importante, mas o ritmo no anime é desastroso. Por mais que o começo até seja razoável, até seja ok nessa questão de ritmo, a forma como vai adaptando, o arco de East Blue, por exemplo, cada episódio ali equivale a mais ou menos uns 2 capítulos do mangá. É um ritmo razoável, um ritmo bom, né? Boku no Hero tem um ritmo semelhante com isso, né? 2, 3 capítulos por episódio. Só que aí a gente tem uma questão que eu acho muito relevante, a época que o One Piece começou a sair. O anime de One Piece começou em 1999 e isso tem um grande ponto ali na hora de analisar o anime e um grande ponto que a Toei é burra pra um caralho. Porque o One Piece ele começou numa época em que o estilo de produção de anime era diferente do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem aquele estilo de produção de temporadas de anime, que sim, é uma desgraça. Toda temporada de anime tá saindo um monte de anime bucha pra caralho, mas é um tipo de produção muito mais eficiente do que a produção contínua que o One Piece tem. Pra quem tá boiando nisso que eu tô falando, o One Piece ele vem de uma época onde o anime começava e ele não parava. Toda semana tinha um maldito episódio da porra do anime. Ele não tinha pausas, ele não tinha hiatos, ele não tinha divisão. Toda semana tem que sair a porra de One Piece. E isso se torna um problema muito grande quando o anime e o mangá saem simultaneamente. Porque o anime, ele consegue ir num ritmo muito mais acelerado, muito mais rápido do que o mangá. 20 minutos de animação consegue abordar muito mais coisa do que 20 páginas de mangá. Por conta disso, né, era muito comum em animes dos anos 80, anos 90, anos 2000 a fazer fillers. Aquela praga desgraçada que infestou e afundou completamente um monte de anime. Dragon Ball, Bleach e principalmente Naruto sofreram demais com essa porcaria. Tudo pra quê? Pra impedir o anime de alcançar o material original. Pra impedir o anime de chegar no mesmo ponto da porra do mangá e não ter mais o que fazer. E olha, o One Piece não sofre tanto assim com fillers. Mas sendo bem honesto, se é pra ter essa porcaria desse estilo de produção contínua até hoje, eu preferiria que tivesse filler. Porque normalmente quando você pega e tem ali, sei lá, algum episódio filler, né, algum arco filler ou alguma coisa, né? No começo era mais comum. No começo aparecia um arco ou outro ali. A gente tem um arco filler ali entre o East Blue e a entrada deles na Grand Line. A gente tem um arco filler depois de Skypiea, né? Que é o arco do Condoriano, né? Que é um arco engraçado, um arco divertido e tal. Mas foda-se, ele é filler. Mas depois disso para um pouquinho dessa questão, né? Quando aparece um arco filler ou outro, é, sei lá, prelúdio pra algum filme que tá saindo. Por exemplo, o One Piece Red, aquele filme que todo mundo tava hypando ano passado, ele teve alguns episódios ali meio que prelúdio pro filme dentro do anime. Mas chegou um ponto ali, a Toei falou, não quero fazer filler, não quero fazer a mesma merda que a Pierrot fez ali com Naruto, infestar o anime de filler, todo mundo desistir, todo mundo dropar, todo mundo mandar pro caralho e eu ser xingado até a cova. Só que o One Piece, ele teve que abordar uma outra estratégia pro anime não alcançar o mangá. Isso é pegar o mangá, esticar mais e mais e mais. Como eu falei, o East Blue, ele tem um ritmo ok, 2 capítulos por episódio. Esse ritmo, ele vai se perdendo no decorrer do anime, a ponto de você chegar mais ou menos ali no ponto do time skip, né, que é onde é o ponto de virada, que é o ponto que a Toei podia perfeitamente pegar e falar, vou para One Piece, vou transformar em anime de temporada. Podia ter feito isso, porque o time skip ele já é 2012, mais ou menos. Mas não, continua essa porcaria contínua desgraçada que não acaba. A ponto de, por exemplo, no pós-time skip, a gente ter os episódios ali de One Piece adaptando cerca de 10 páginas do mangá por episódio. A gente tem caso literalmente de você perder 20 minutos para ver o Luffy andando meia escadaria. Então aquele anime com um universo tão maravilhoso, aquele anime com personagens incríveis, extremamente carismáticos, extremamente bem desenvolvidos, com diversas nuances e tudo mais, se torna maçante pra um cacete. E como se não bastasse isso, né, do ritmo ficar simplesmente catastrófico, o fato de você ter que fazer episódio literalmente toda semana também destrói a produção. Nossa, mas tô falando tão bem da produção de Wano agora. Depois de 1000 episódios a Toei finalmente aprendeu a fazer animação de novo. Porque o tanto que fã de One Piece sofreu desde a guerra, né, da Ilha dos Tritões, Dressrosa, Whole Cake, não tá escrito, meu amigo. É umas animação porca, umas animação torta, uns negócios feios, uns negócios ridículos, a ponto do Oda ter que pegar, bater na porta da Toei e falar, tá uma bosta isso. Pra aí sim, no arco de Wano, o negócio voltar a endireitar. E sim, a produção de Wano tá boa, a produção de Wano tá muito bem feita. Apesar de eu não acompanhar mais o anime, eu desisti do anime Dressrosa,
Mas eu tô vendo alguns episódios soltos ali de Wano, e o Wano tá bonito pra porra. Mas não adianta o Wano tá bonito pra porra se o ritmo ainda tá um lixo. Recentemente a gente teve um dos episódios mais hypados de One Piece que eu vi na minha vida, né? Que foi o episódio 1070, né? Que foi o episódio ali que quem sabe sabe. Foi praticamente um evento aquele episódio, e a coisa que o pessoal mais estava empolgado, foi muito bem animado, foi muito bem apresentado, mas teve muitos tropeços por conta desse tanto que o anime enrola. Teve uma cena ali envolvendo o principal evento, o principal acontecimento do episódio ali, que eles repetiram a exata mesma cena, que é uma cena de, sei lá, uns 20, 30 segundos, 4 vezes. Maluco, repetir a mesma cena, a mesma sequência sem mudar absolutamente nada 4 vezes? A Toei tá parecendo aquela porra daquelas crianças que faz o desenho e fica mostrando: tio, você viu meu desenho? Ah, mas você viu meu desenho? Você tem vontade de dar um chute na testa da criança, mas você tem que se segurar. Tanto que não à toa, muita gente fala: vou acompanhar o anime de One Piece, não sei o que. Muita gente fala indo pro começo, né, pegar e ver aqueles filmes de resumo, né, que comum, algo que acontece com alguns animes. Por exemplo, Kuroko no Basket tem 3 filmes ali que resumem toda a história ali do anime, né? Cada filme pra uma temporada do anime, tipo, cara, é rushado pra um caralho. É muito pra quem já viu pegar e relembrar algumas coisinhas. Eu não consigo pegar e recomendar pra quem vai começar o anime, pegar e ver esses filmes. Cara, a gente tem um filme pro East Blue inteiro. Isso quer dizer, a gente vai ter, sei lá, 20 minutos pra apresentar o Luffy, pra apresentar o Zoro, 20 minutos pro arco do Bug, 20 minutos pro arco do Sop, 20 minutos pro Baratie, 20 minutos pro Arlong Park. Vai se fuder, cara. O Alabasta, que é a parte que vai ser a segunda temporada, mano, Alabasta pega só o principal ali. O trajeto até eles chegarem no lugar ali meio que fica no foda-se. E o trajeto pra chegar ali é importante. Outra alternativa é um projeto que existe, feito por fãs e tudo mais, que é o One Piece, que é um grupo de fãs que pega os episódios de One Piece e reeditam, né? Tiram esses excessos, tiram essas gordurinhas que tem ali no anime, né? Essas cenas fillers, essas cenas que ficam se repetindo 4 vezes no decorrer do episódio, e reajustam ali pra ficar um ritmo mais parecido com o mangá e ficar mais digerível. E tipo, ali no site desse projeto, ali no site do One Piece, fala que tipo, eles já chegaram a retirar cerca de 1060 horas do anime praticamente, só com essas reedições. Eu não cheguei a acompanhar muito esse projeto, eu vi 1 ou 2 episódios ali, né, porque, sei lá, não tive muito saco de revisitar ali, mas tem algumas partes que eu quero ver mais ou menos como ficou, como por exemplo Dressrosa, que foi o arco que eu parei. Então não posso dizer se esse projeto é bem feito ou não, mas o que eu posso dizer é que tem um problema que ele só tem legendas em inglês. Então se você não entende inglês, você tá fudido. Então acaba que a questão que eu fico mais é: você quer continuar One Piece depois do live action? A melhor coisa que eu posso fazer é recomendar um mangá. O mangá ainda é extenso? Sim, o mangá ainda é extenso. Ainda é grande pra um caramba? É grande pra um caramba. Mas o mangá, ele tem um ritmo que é muito gostosinho. É um ritmo assim que, uma vez que você se vê instigado com One Piece, uma vez que você se vê instigado com a história, uma vez que você se vê instigado com o arco, é difícil parar. É difícil você pegar, se conter ali, e passa muito rápido. Em alguns pontos nem tanto, né? Principalmente porque de uns tempos pra cá o Oda tem colocado muito mais informação por capítulo do que anteriormente. Então alguns capítulos ficam até meio poluídos de tanta informação e até demoram bastante pra ser lidos. Mas no geral, ele é muito gostosinho de se ler. Eu lembro que, por exemplo, o arco de Dressrosa, que é o que eu parei no anime, e no mangá ele é meu arco favorito, eu lembro que eu li ele muito rápido. São cerca de 100 capítulos esse arco, e cacete, eu li em uns 3 dias. 10 volumes de mangá, eu li uns 3 dias. Eu li muito rápido o Dressrosa. E olha que eu não tava tão desocupado na época não, eu tava terminando um TCC, e mesmo assim eu tava vidrado com One Piece. E se você fica numa questão muito, nossa, é grande demais, né, eu não vou ter tempo com mais nada, eu vou começar a ler, tipo, eu não vou parar nunca praticamente, eu quero acompanhar outras coisas e tudo mais, tenta pegar uma listinha dos arcos mesmo, né? Terminou um arco, né? Tipo, você pode parar ali no arco e continuar depois, porque meio que, como eu disse, né? Cada arco é algo bem individual. Então vai puxar coisas ali do passado? Vai puxar coisas ali que aconteceram anteriormente? Vai, mas a história que começa num arco, ela termina naquele arco mesmo. Vez ou outra, alguma coisa ali bebe aqui ou ali, né? Por exemplo, essa questão que a gente viu no East Blue, do arco do Arlong e tudo mais, né? A questão dos tritões, os homens-peixes, vai voltar eventualmente. E vão retomar temas que estavam sendo abordados aqui no East Blue, mas o arco que vai desenvolver isso, ele vai ter um começo, vai ter um meio, vai ter um fim.
fim. E no momento que eles saírem da ilha ali onde esse arco vai estar acontecendo, a próxima que eles forem já é outra coisa. Então você pode meio que fazer uma divisão de temporadas. O arco de Wano mesmo, que é o que está acontecendo agora no anime, no mangá ele já se encerrou. No momento que ele se encerra no mangá, eles literalmente fecham uma cortina falando que o arco de Wano acabou e o próximo arco já é o último. Porque sim, One Piece está no arco final agora, no mangá, mas é meio que já esse ponto de transição, esse ponto pra, opa, você quer parar um pouquinho, você quer respirar? Esse é o ponto. A partir do próximo capítulo já é outra coisa. E é uma coisa que eu inclusive até recomendo um pouco, porque eu falei, o ritmo no mangá ele é muito bom, o ritmo no mangá ele é muito dinâmico e tudo mais, só que acompanhando semanalmente eu imagino que não seja muito, né? Eu peguei pra acompanhar o ano, ele ainda tava no começo ali da guerra e tudo mais, né? Ainda tava no começo do conflito principal, e eu confesso que acompanhar semanalmente esse começo foi meio maçante, né? As coisas ainda estavam engatilhando, as coisas ainda estavam acontecendo, né? O Luffy ainda estava indo pro palco ali da luta principal. Então você perdia umas boas semanas, uns bons meses só vendo o trajeto pro Luffy chegar na luta principal. É um problema que se você pega pra maratonar, não tem tanto, né? Dressrosa, de novo citando Dressrosa, mas o pessoal que leu o mangá na época fala que acha Dressrosa maçante. Eu que li maratonando, eu acho Dressrosa extremamente dinâmico, extremamente divertido, extremamente envolvente. Então talvez dar essa pausa entre arcos seja uma boa jogada, mesmo no arco atual, mesmo você estando quase no semanal. Porque aí você deixa acumular algumas coisas, você deixa o negócio desenvolver e aí acompanha tudo numa tacada só. Mas enfim, eu não trouxe muitas respostas, eu não trouxe muitas coisas, mas dei minha opinião sobre anime, sobre mangá, né? É aquilo, você gostou? Você tá afim de mais? Eu recomendo muito mais o mangá do que o anime. Se você quer ir pro anime, tenha noção que eventualmente você pode acabar se frustrando, você pode acabar ficando de saco cheio, você pode acabar falando, caralho, que negócio maçante. Tem as outras alternativas que eu falei? Tem os filmes de resumo e tem o One Piece, se você entender inglês. Mas ainda assim, eu acho que a melhor forma de acompanhar One Piece é o mangá. Mas se você quiser pegar e esperar a segunda temporada, eu também acho uma ótima pedida. Eu acho que o live action, ele adaptou muito bem, ele trouxe algumas coisas diferentes, trouxe algumas coisas próprias ali, mas no geral é a mesma história, no geral é a mesma trama, no geral é a mesma coisa. A forma como os eventos acontecem pode ser diferente, mas a história ainda é a mesma. Então se você quiser ficar apenas no live action, pode ficar. Ele é incrivelmente bom também. Enfim, essa é a minha opinião sobre anime, mangá, live action, né, as diferentes mídias de One Piece. Comentem aí embaixo o que vocês acham, né, tanto do anime quanto do mangá, né, o que vocês acham sobre a questão da produção da Toei. De novo, o que vocês acharam do live action, se vocês acham que vale ou não a pena ficar apenas por ele. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, que talvez também seja de One Piece, porque tem mais um videozinho que eu quero fazer. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!